tema da nossa conferência, porque todo crente merece o inferno. Seria os crentes uma espécie diferente das demais pessoas, para estarem eles próprios em uma igreja batista dizendo, ou questionando, que o crente merece o inferno. Então, nosso desejo hoje à noite demonstrarmos biblicamente, porque não só todo crente merece o inferno, mas que todo ser humano merece o inferno. A surpresa de muitos, quando nos dias atuais quase ninguém mais fala de inferno. Os cultos às igrejas não querem tratar desse assunto, porque esse é um assunto quadrado, conservador, antigo, fora de moda, um assunto bizarro, amedrontador, é o que está na cabeça de muita gente. Bom, mas qual é a importância de se advertir as pessoas em relação à condenação? Qual é a importância de que os crentes tenham plena convicção que eles não têm mérito próprio para fazer os merecedores do céu, mesmo sendo eles herdeiros do céu? O fato de você ser herdeiro do céu enquanto crente em Jesus Cristo não faz de você um merecedor do céu. Até porque você só adentra ao céu não por mérito próprio, mas pelo mérito de Cristo. O mérito que abre as portas do céu para você, para mim, para nós que somos crentes, não é nosso, o mérito é de Cristo. Sendo o mérito de Cristo, nós continuamos merecendo a condenação. E daí está a beleza da misericórdia de Deus, a beleza do amor de Deus que nos amou, mesmo sendo nós todos pecadores. É esse entendimento que as pessoas não estão tendo. É esse entendimento que o outro evangelho, que a religião faz questão de abafar, faz questão de esconder. Por quê? A religião, o outro evangelho, eles querem um grande exército de escravos, de pessoas escravizadas a fazerem aquilo que a sua liderança espiritual quer, e não aquilo que a Bíblia ensina. A pregação do Evangelho, ela vem por uma outra vertente que clama por liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a pregação do Evangelho limpa e pura, ela trabalha com a verdade, e não com engano, não com falsificação ou mentira. Portanto, quem trabalha com a pregação do Evangelho e quem trabalha libimamente com a pregação do Evangelho é a Igreja de Cristo, Batista Local Visível, a qual ele entregou o Evangelho, a qual ele disse para que fosse por todo mundo pregando o Evangelho. A ordem foi dada à sua igreja, a ordem não foi dada aos apóstolos enquanto indivíduos. Se observarmos isso no texto de Mateus 28, fica muito claro. Não foi uma ordem a um indivíduo ou aos indivíduos, mas foi uma ordem a um conjunto, a um corpo, a sua igreja. Bom, sendo assim, é necessário que a igreja de Cristo pregue o Evangelho tendo como base todo um conselho de Deus, não partes, não pedaços, mas tudo que a palavra de Deus nos ensina. É responsabilidade da igreja de Cristo pregar toda a verdade, porque é a verdade que liberta. Não podemos, enquanto membros da igreja de Cristo, pregarmos partes que temos predileções. Eu acho esse texto bonito, então eu vou pregar esse texto. Eu acho esse texto interessante, então eu vou pregar nesse texto. Não, é a obrigação nossa pregar, ensinar todo o conceito de Deus. Bom, e olhando para todo o conceito de Deus, percebemos que o homem é pecador e que o homem é, sim, de fato, merecedor da condenação. Vamos até Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens. A condenação passou a todos os homens. Há dois erros clássicos no pensamento contemporâneo, no pensamento religioso, em relação à eternidade. Bom, grande parte das pessoas acreditam que a condenação ela foi adquirida pelas obras do homem. E uma outra enorme parte acredita que a salvação foi adquirida também pelas obras do homem. Basicamente, toda a religião ensina que a condenação é por causa das obras, da maldade, das obras ruins, das más obras, por isso a condenação. E a outra grande parte acredita que a salvação virá por causa das boas obras. Mas o objeto, a coisa do fato, é obras. Bom, e ninguém é condenado pelas obras e ninguém é salvo pelas obras. Se não entender isso, não entendeu o Evangelho. Se não entender isso, não entendeu o Evangelho. Porque a condenação é uma herança. A condenação é uma herança que vem em Adão. Tem várias teorias sobre quando o homem peca. A Igreja de Roma tem uma bem conhecida, de que o homem passa a ser pecador e condenado quando mama pela primeira vez. Era muito fácil, não é? Isso era não deixar nenhum guri mamar. Então um guri não ia ser pecador, certo? Então mamou, se tornou pecador. Bom, o pecado é uma herança. A condenação é uma herança. Eu não passei a ser pecador quando cometi o primeiro pecado. Eu só cometi o primeiro pecado porque eu já era um pecador. Portanto, um condenado, um merecedor do inferno. Se não entendeu isso, está longe de entender o Evangelho. Se não entendeu isso, está longe de entender a Bíblia. Continua cego, continua morto, continua alienado, separado da verdade. Para entender o que a palavra de Deus diz, tem necessariamente de entender que o pecado entrou por um homem e, consequentemente, a morte. Esquecer essa ideia religiosa de que você nasceu, aí você começou a pecar, e então os seus pecados foram somados, e você, por ter tantos pecados, você está condenado. E, consequentemente, esquecer o outro lado dessa mesma moeda. Qual é o outro lado dessa mesma moeda? Eu sou um pecador, e eu tenho muitos pecados. Bom, mas eu tenho muitas virtudes, e eu sou uma boa pessoa, eu não tenho problema com a legislação, eu nunca fui preso, eu nunca cometi delitos graves, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa que vou à igreja, eu ajudo os pobres. Então, mesmo tendo muitos pecados, eu tenho muitas coisas boas, eu tenho muitas obras boas, e essas minhas obras boas, elas vão serem somadas, e elas vão ser postas na balança, e as outras obras ruins serão postas também na balança, e aqui as obras boas vão pesar mais, e eu vou ser absolvido. Essas duas ideias são completamente falsas. Essas duas ideias não têm sentido. Pastor Miguel, na sabedoria que Deus o deu, trata desse assunto de uma maneira muito simples de entender. Quando ele fala de sujeito e predicado, o condenado não é o predicado, o condenado é o sujeito. Não importa que predicado o sujeito tenha, ele é um sujeito condenado, ele é um sujeito merecedor do inferno, por natureza, por filiação,
o cabeça federal do pecado chama-se Doutor Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. A turma da evolução tentaram criar uma outra descendência, mas pode procurar e você não vai encontrar um invertebrado que virou vertebrado, viu? Então, se você não encontra isso, pode esquecer o resto. Pode esquecer o resto, pode esquecer o resto. Então, veja bem, Adão foi criado por Deus, e Adão desobedeceu, Adão pecou, e Adão morreu. Logo, todos os que nasceram depois de Adão nasceram mortos espiritualmente. Nasceram mortos espiritualmente. Não nasceu depois de Adão ninguém vivo. Todos depois de Adão nasceram mortos. Alguém que está morto pode morrer? Alguém que já está morto não vai morrer novamente, já está morto. Então todo o ser humano nasce vivo fisicamente, mas nasce morto espiritualmente. Vejam Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Assim está dito, e vos vivificou. E vos vivificou, no versículo 1. E vos vivificou. Bom, ele vivificou quem? Olha o estado da pessoa ao qual ele vivificou. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele vivificou quem? Quem estava morto. Ele vivificou alguém que estava morto. Então é de suma importância entendermos, nesse processo de por que o ser humano merece o inferno, e entendermos que o ser humano, ele nasceu espiritualmente morto. Ele nasceu condenado. Ele nasceu perdido. Ele nasceu indo para o inferno. Ele nasceu indo para o inferno. Bom, para que isso fique mais claro, vamos até o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. E assim está dito na santa palavra de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Perfeito. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Bom, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece por quê? Já está. Genilson, permaneça em pé. Não faz sentido. Genilson está sentado. Faz sentido, Genilson, permaneça sentado. Aí sim. Bom, vamos olhar o texto. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Maravilha. Todo e qualquer ser humano que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E aí é necessário que se faça um adendo. Crê em Jesus Cristo. Um crente não é alguém que crê em sistema. Um crente não é alguém que crê em sistema. O crente é alguém que crê em uma pessoa. A fé do Evangelho existe que nós acreditemos em uma pessoa. Certo? O homem é salvo quando ele crê na pessoa de Cristo. E aí está a grande diferença. Os calvinistas creem no calvinismo. A turma de Armínio crê no arminianismo. A turma do pentecostalismo no pentecostalismo. E por aí vai. Agora, o crente, ele não crê num sistema. Ele não crê numa ordem de coisas. Ele crê em uma pessoa. Na pessoa de Cristo. Bom, e essa fé na pessoa de Cristo ela é bem detalhada, porque ela não é uma fé de modo geral nem genérico. Ela é uma fé de modo específico.
Do modo específico, o homem crê em Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Eu chamo isso a fé na suficiência da pessoa de Cristo para a minha salvação. Bom, existem muitas pessoas que acreditam que Cristo vai abençoar o dia dela. Existem muitas pessoas que acreditam que Cristo vai curar a doença dela. Existem muitas pessoas que acreditam que Deus vai dar um bom emprego para ela. Existem muitas pessoas que acreditam que Cristo está sempre cuidando dela. E isso é muito bom, não tem problema nenhum acreditar nessas coisas. Porém, nenhuma dessas coisas, ou nenhum desse tipo de fé pode salvar. Alguém que acredita que Deus vai lhe dar um emprego, não será salvo por essa fé. Alguém que acredita que Deus vai cuidar dele todos os dias, essa fé não salva. Alguém que acredita que Deus vai curar a enfermidade a qual ela está enfrentando, essa fé também não pode salvar. A fé que salva, ela é específica. E ela exige que o homem entenda-se como um miserável, pecador, merecedor do inferno. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para que você entenda a fé salvadora é você entender que é um miserável pecador que merece o inferno. E o segundo passo é crer em Cristo como seu único e todo suficiente, todo eficaz Salvador. E é essa a mensagem que as pessoas estão fazendo assim, e tampando os ouvidos para não ouvir. Porque essa não é uma mensagem popular. A mensagem popular é: venha para a igreja e pare de sofrer. Venha para a igreja que Deus vai resolver os seus problemas. Venha para a igreja que a sua vida vai melhorar. Essa é a mensagem que faz os templos incharem e... Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem do Evangelho. E cuidado para quando a gente não estiver pregando, não oferecer esse tipo de mensagem. Porque se você olhar direitinho, o primeiro pregador do Evangelho de Cristo no Novo Testamento foi João Batista. Ele era, por herança, sacerdote, com escala, né? Aí ele foi pregar que Cristo, e somente Cristo salva. Foi o que aconteceu com ele. Perdeu a cabeça, né? Foi decapitado. Aí se você observar os demais apóstolos, o que aconteceu com eles? Então cuidado, ó, você vai, ser crente, que vai lá para a igreja que Deus vai abençoar a sua vida. Bom, pode abençoar. E tem abençoado a vida de muitos de nós aqui. E nós devemos ser gratos a Deus por isso. Mas isso são coisas que acompanham a salvação e eu não devo pregar essas coisas. Está entendendo? Eu não devo oferecer melhora de vida para ninguém. Porque às vezes o camarada está vivendo a vida dele, está muito boa. Ele crê em Cristo como Salvador pessoal. Quando chega em casa, o pai bota de casa para fora, não é isso? Então, a palavra de Deus adverte que os crentes serão perseguidos. Perseguidos. Então, devemos ter muito cuidado para não pregarmos uma coisa contrária à natureza do Evangelho e ainda por cima estarmos enganando as pessoas. Enganando as pessoas. Certo? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que é importante que quando alguém chega para você, eu quero ser crente, desencoraja. Mostra a realidade. Para se ele realmente for o Espírito Santo que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, aí você diz, você vai crer em Jesus agora e você vai para a guilhotina. Se for o Espírito Santo que está convencendo, cadê a guilhotina? Eu já quero ser o primeiro da fila. Agora, se for uma emoção, se ele estiver acometido de uma forte emoção, ele vai dizer o quê? Estou fora. Certo? Estou fora. Amados irmãos, a palavra de Deus aqui, voltando a João 3:36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, nem vai ver. Não vai ver a vida.
quanto mais entrar nela. Não vai ver a vida, quanto mais adentrar na mesma. Bom, além de não ver a vida, a ira de Deus sobre ele permanece. Se permanece é porque já encontra-se. E aí a questão da condenação. Pregarmos o Evangelho é pregarmos a pessoas que estão em inimizade contra Deus, a pessoas que a ira de Deus está sobre eles, e eles estão vivendo como se nada disso fosse real. Agora, todo o sistema do mundo, ele trabalha, ele conspira para que as pessoas vivam desta forma. Alienados da verdade, separados da verdade, sem conhecimento factual da realidade. São pessoas que estão entenebrecidos de entendimento. Estão dopados em relação ao entendimento. Bom, a ira de Deus sobre ele permanece. Nós estamos vendo a questão clássica de condenação, de perdição, de eterna separação de Deus. Eterna separação de Deus. Vamos voltar para Romanos capítulo 5 e nós vamos ver uma coisa de extrema importância nesse sentido. Versículo 10. Porque se sendo nós inimigos, somos inimigos. Olha só, nós brasileiros, nós sofremos. Quando eu digo sofremos, porque culturalmente o brasileiro é católico, né? É católico. Nós, batistas, de fato, nós não somos brasileiros. Nós somos batistas. Né? Nós somos batistas. O brasileiro é o católico. Nós somos batistas. Nós não acreditamos na fé cultural do nosso país. Com essa fé cultural, ela faz o quê? Criancinha nasceu, não sabe absolutamente de nada, nunca ouviu falar de Deus, do Evangelho. O pai e a mãe leva até ao templo católico e aquela criança, sem ser perguntada e sem ter capacidade de opinar, ela adentra a um sistema religioso que diz a ela: pronto, você é católico, você foi batizado, você é de Deus. E essa pessoa que não teve um novo nascimento, ela passa a pensar que é de Deus, e ela passa a viver como se tivesse uma relação com Deus, só que não tem. Não tem relação nenhuma com Deus. Com o Deus da Bíblia, não. Tem com o Deus religioso, mas o Deus da Bíblia, não. Bom, então todo mundo cresce pensando que é filho de Deus. O camarada está na porta do boteco, aí diz: bota um aí que eu também sou filho de Deus. O camarada está entrando na porta da casa da meretriz. Aí diz: eu vou entrar aqui e vou farrar porque eu também sou filho de Deus. Está se aproximando ao mês de junho, ele disse: eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso ir para o São João. Eu também sou filho de Deus. É assim ou não? Estou criando isso? É uma fantasia da minha cabeça? O brasileiro é criado nessa cultura. Eu também sou filho de Deus. Isso faz um mal tremendo. Porque como uma pessoa que é filho de Deus... Aí já viu a outra? Deus não bota um filho no inferno, né? Já viu essa também, né? Deus não coloca um filho no inferno. Realmente um filho não. Veja a carga de maldade e o mal que essa religião faz aos seus seguidores. A mim não faz mal nenhum. A você não faz mal algum. Ao seu filho não faz mal nenhum. Mas os seus adeptos, o mal é grande. Então esse é o nosso país. As pessoas estão perdidas, cegas, e elas ainda estão duplamente perdidas porque o seu sistema religioso as faz ficarem tranquilos. Tem um leão lá fora e você vai saindo.
E eu digo, não, pode ir, a barra está limpa, e você sai. E o leão lhe devora. Eu acho certo? Então, o católico, ele não tem uma experiência de novo nascimento com Jesus Cristo, ele tem uma experiência religiosa, ele foi tornado membro de uma agremiação religiosa, porém ele não teve um novo nascimento, e ele cresce a vida dele assim, e ele passa pela vida assim. Mas o que a palavra de Deus diz? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não nasceu de novo, não tem salvação. Não nasceu de novo, não tem salvação. E novo nascimento, irmãos, não é iniciação religiosa. Novo nascimento não é batismo. Novo nascimento é convencimento do Espírito Santo, é operado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, faz com que o camarada entenda que é um maldito pecador que está caminhando para o inferno e que só Cristo salva. O Espírito Santo convence do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem opera. O Espírito Santo é quem faz esse trabalho. Não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Esse novo nascimento, sem o qual ninguém jamais adentrará no céu, ele não é uma questão religiosa, ele é algo operado exclusivamente por Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento é vontade de Deus na vida do camarada. Sem esse novo nascimento, ninguém jamais vai adentrar ao céu. Portanto, é necessário dizer isso, é necessário mostrar, é necessário clamar, para que as pessoas venham a crer na verdade. Não podemos ficar calados achando que as coisas estão muito bem. As coisas não estão bem. Os homens não estão na melhor situação. Os homens estão perdidos. E você que é salvo, você tem a responsabilidade de advertir, de ensinar, de mostrar a verdade do Evangelho. Voltando lá para Romanos capítulo 5, inimigos, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Inimigos. O homem merece o inferno porque ele nasce inimigo de Deus. As manifestações do pecado na vida do indivíduo nada mais é do que essa demonstração da inimizade. Ira. Eu gosto de exemplificar da forma mais... pegando as criaturas mais inocentes dos seres humanos. Um menino ainda de fase de amamentação. Quando ele está mamando, que a mãe tira do peito, ele chora, dá tapa, faz zoada, não é assim? É o pecado se manifestando. É a natureza pecaminosa. Bom, irmãos, inimigos. O inimigo é reconciliado pela morte de Jesus. Bom, mas nós vamos olhar algo aqui fabuloso em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 4. Efésios 2, 4. Efésios capítulo 2, versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí está a mola propulsora do Evangelho. Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O homem merece o inferno, o homem é inimigo de Deus, mas ele nos amou. Deus é rico em misericórdia e ele nos amou. E ele nos tratou graciosamente. Ele nos tratou de uma forma que nós não merecemos. Eu não me canso de dizer isso, irmãos. Nós somos tratados por Deus de uma maneira a qual nós não merecemos. Nós não somos cegos para dizer: Deus me deu o que eu mereço, né? Porque até às vezes você faz algum favor para alguém e alguém lhe diz essa asneira: Deus te dê o que você merece.
Quando alguém diz Deus lhe deu o que você merece, está dizendo, você está querendo que Deus me coloque logo no inferno? O salário do pecado é a morte, ou seja, o que nós merecemos é o inferno, a condenação. Dou graças a Deus porque Deus não me dá o que eu mereço. Dou graças a Deus porque Deus não me trata da forma que eu mereço. Nenhum de nós, irmãos, merecemos estar aqui hoje à noite vivos. Nenhum de nós merecemos estar aqui hoje com convicção e certeza de salvação que a grande maioria que aqui está tem. Tem? Os que têm certeza de salvação, digam amém. Amém. Que é o único jeito da gente tirar um amém na Igreja Batista quando você tem certeza de salvação, amém? Aí só amém. Ah, gente, quem tem certeza de salvação é porque está sendo tratado de uma maneira a qual ele não merece ser. Nós merecemos o inferno. Nós não merecemos estarmos vivos. Nós não merecemos estarmos aqui. E nós não merecemos a bendita esperança, a certeza inteira da nossa salvação. Nós não merecemos esta promessa feita por Cristo em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém? Nós não merecemos essa promessa, irmãos. Nós não merecemos essa promessa. Essa promessa só chegou até a mim, essa promessa só chegou até você, porque Deus é rico em misericórdia pelo seu muito amor, porque nos amou. Nós somos inimigos de Deus, nós nascemos inimigos de Deus, nós nascemos merecedores da condenação eterna, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos trata diferente. Em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, merecemos ou não a condenação? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos em nossas ofensas. Mas Deus, na infinita graça e bondade, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pelo favor não merecido, você é salvo. Por algo que você não merece, você é salvo. Por algo que eu não mereço, eu sou salvo. Portanto, mesmo sendo crente, mesmo servindo ao Senhor, continuamos merecendo a condenação. Por isso que nós estamos aqui hoje à noite falando nesse assunto, porque todo crente merece o inferno. Verdadeiramente merecemos o inferno. Mas somos gratos a Deus. E não devemos nos cansar jamais de sermos gratos a Deus. Porque Ele não nos trata como nós merecemos. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, enquanto deveríamos estar na fila da morte, ou seja, na fila do inferno, Deus nos tirou de lá e nos colocou debaixo da sua maior e melhor promessa: vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Portanto, meus queridos, estávamos mortos e Ele nos vivificou. Estávamos perdidos e Ele nos salvou. Estávamos condenados e Ele nos redimiu. E eu não mereço redenção. Eu não mereço justificação. Eu não mereço perdão. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, me tratou de uma maneira que eu não mereço. E em vez de me manter condenado, Ele me libertou. Ele me deu vida eterna. Portanto, eu não posso pregar jamais: eita, você é um crente, você merece salvação. Não. Você é um crente, você está salvo, mas você merece o inferno. Um dos emblemas mais fabulosos que eu vejo na Igreja Batista, que uma Igreja Batista, quando vai batizar alguém para agregar ao seu corpo, ao seu rol de membros, pergunta: você tem certeza de salvação? Se a pessoa que está ali para ser batizada
Se ele diz que não tem certeza de salvação, ele não pode ser batizado. A grande maioria das pessoas não percebe o que está acontecendo ali. Eles apenas se focam na pública profissão de fé do candidato ao batismo. Mas não é só isso. Ali quem está expondo o emblema da sua fé não é o candidato ao batismo tão somente. É principalmente a igreja. A igreja batista está dizendo, eu não posso salvar ninguém. Ou você vem salvo para cá, ou eu não posso te salvar. Quem salva é Jesus Cristo, irmãos. Quem salva é Jesus Cristo. Não há absolutamente nada que possamos fazer para merecermos salvação. Mas nós somos salvos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós somos salvos, porque o Senhor foi gracioso. Nós somos salvos, porque o Senhor é misericordioso. Portanto, vamos render graças a Deus. Vamos ser extremamente gratos a Deus, porque Ele nos trata de uma maneira que nós não merecemos. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos que aqui estão. Se tem alguém aqui que ainda não é salvo, que não tem certeza de salvação, medite em tudo que você ouviu aqui e entregue sua vida a Jesus Cristo, pois Ele pode lhe dar vida e vida eterna. Somente Cristo salva e ninguém mais. Amém?